Bom dia, turma! Então, chegamos na aula 35 de língua portuguesa do 8º ano, a última aula da semana 7. O conteúdo desta aula é figuras de linguagem. Figuras de linguagem é um conteúdo bastante interessante e bem gostoso de nós estudarmos, certo? As figuras de linguagem, elas dizem respeito a modos de fala que nós temos, tá? A formas diferentes, mais bem trabalhadas, mais bonitas que nós temos para dizer determinadas coisas, não apenas daquele jeito normal de falar usando o sentido próprio das palavras. Para exemplificar o uso das figuras de linguagem, nós temos duas frases aqui no começo da aula 35. Então, olhem só. A primeira: meu pai é muito forte, resiste às adversidades da vida, não se abala facilmente. A segunda frase: meu pai é uma rocha. Nessa primeira frase, eu estou fazendo um elogio ao meu pai, dizendo que ele é forte e resistente, né? Porém, eu uso as palavras no sentido literal delas. O muito é um advérbio de intensidade, que ele está intensificando o sentido do adjetivo forte. Porém, são duas formas literais de se escrever. É o sentido próprio da palavra, né? Elas significam isso mesmo aqui que elas estão dizendo. Na segunda frase, nós usamos uma figura de linguagem, né? Uma linguagem figurada, quando eu coloco o substantivo rocha para exemplificar a força do meu pai, né? Para dar como exemplo. Então, eu digo assim, ó, meu pai é uma rocha. Né? Se eu digo que meu pai é uma rocha, então está no sentido da palavra, eu quero dizer o quê? Que não é que meu pai seja uma pedra, né? É que ele é forte, ele é resistente, né? Então, quando eu uso esse tipo de expressão, essa forma de me expressar, eu estou usando linguagem figurada, certo? E essa linguagem figurada consiste nas figuras de linguagem, certo? Aqui logo abaixo tem uma lista aqui, ó, que estão dizendo assim, o que significa, por que eu uso as figuras de linguagem, por que eu vou fazer uso desse recurso. Então, ele serve, né, eu vou recorrer à linguagem figurada, as figuras de linguagem, para tornar a linguagem mais rica e expressiva, certo? Então, nós vemos aqui, ó, deixa a professora baixar um pouquinho. Então, quando eu digo assim, ó, meu pai é uma rocha, então assim, ó, eu envolvo sentimento, a linguagem fica mais rica, ela não fica aquela linguagem assim, ó, meu pai é muito forte. Isso aqui é sentido literal, é simples. Se eu digo que meu pai é uma rocha, eu envolvo sentimento, eu crio imagens, a linguagem ela adquire um tom diferente, certo? Então, continuando aqui. O uso das figuras de linguagem, elas revelam a sensibilidade de quem as utiliza, né? Então, assim, se eu sou sentimentalista ou não, meu sentimento, eu consigo expressar pelas figuras de linguagem. As figuras de linguagem exploram o sentido literal das palavras, né? Então, esse sentido literal ele pode significar mais o quê? As figuras de linguagem realçam a sonoridade de vocábulos e frases. Então, conforme eu vou usar ali uma repetição de vogais, uma repetição de consoantes nas frases, então eu vou colocar uma sonoridade na minha frase, certo? Eu posso fazer isso na escrita. E com as figuras de linguagem eu destaco algum elemento da frase, certo? Então, assim, ó, nessa frase aqui, que elemento que eu estou destacando? Esse adjetivo, essa característica de força e resistência do meu pai. Então, eu estou realçando. É mais forte eu dizer que meu pai é uma rocha do que eu dizer que ele é muito forte. Ou se eu digo assim, meu pai é uma rocha, né, a expressão adquire mais força, certo? Aí aqui tem, aqui logo acima está dizendo as palavras do sentido denotativo e conotativo.
Então, o sentido denotativo das palavras é quando elas ficam com o sentido literal, que é o próprio do dicionário, e o sentido conotativo é quando eu utilizo a linguagem no sentido figurado, né? No caso, as figuras de linguagem, certo? Aí, aqui essa aula traz traz algumas figuras de linguagem aqui. A primeira delas é a metáfora. Então, assim, a metáfora, pessoal, na verdade, ela é uma comparação, tá? Ela é uma comparação. Porém, eu não utilizo a palavra como, ó, eu não utilizo. Eu utilizo o verbo é, são, certo? Então, é uma comparação, só que utilizando a palavra é. Então, por exemplo, aqui, ó, essa frase. Meu pai é uma rocha, essa figura de linguagem é o quê? É uma metáfora. Porque eu estou comparando o meu pai a uma rocha, porém eu estou utilizando a palavra é, certo? Então, ótimo. Isso é só isso que é a metáfora. Sempre que vocês ouvirem a expressão metáfora, a palavra metáfora, vocês têm que lembrar, é uma comparação utilizando a palavra é ou são. Então, olhem aqui os exemplos. Todos eles trazem essas palavras. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Olha a imagem que eu crio aqui, certo? Então, assim, meu pensamento é profundo, né? Então, assim, o que é um mar? O que esse rio subterrâneo evoca de interpretação para nós? O que isso pode significar? Seus olhos são faróis que me atraem. Nossa, são faróis, né? Então, essa é outra metáfora. Olha que bonito que fica, assim, nossa, né? Os seus olhos me atraem, né? Me atraem para você. Lá fora, a noite é um pulmão ofegante. Então, comparando a noite com o pulmão ofegante, utilizando a conjunção, o verbo é. Então, isso é metáfora. Ok, pessoal? Vamos para a próxima lá na outra página. Então, a letra B, nós temos a antítese. A antítese nada mais é do que palavras de sentido contrário na mesma frase. Olhem só. Então, aqui, palavras de sentido contrário na frase, na mesma frase. Faça sol ou faça chuva, estarei aí amanhã. Ó, é uma antítese. Sol e chuva. A vida e a morte, duas faces da mesma moeda, ó, palavras de sentido opostos. Em contigo as tristezas, a alegrias. Tristeza, alegria, palavras de sentidos contrários. Isso é antítese. Na letra C, nós temos as figuras de aliteração e assonância. A aliteração se refere à repetição de consoantes. A assonância é a repetição de vogais, tá? Então, nos textos escritos em prosa, os textos corridos, nós temos que evitar essas figuras de linguagem, porque elas causam som, ruído na frase. Porém, ela é muito usada na poesia. Olhem só um exemplo de aliteração, onde nós vamos ter a repetição da consoante V, né? Ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Então, esse V, ele imita, assim, ele reproduz, não imita, reproduz o som do violão. Legal, né? Então, ó, isso é uma figura de linguagem, essa repetição, ela causa um som, ela reproduz um som aqui.